Alô, alô, Rodrigo Constantino, fala, Consta! Bom dia, turma da Rádio Auriverde. Pois é, a manifestação gigantesca bolsonarista nesse domingo continua repercutindo, né? A imprensa, a velha imprensa, continua tentando abafar o assunto ou minimizar a presença de cerca de 1 milhão de patriotas numa manifestação totalmente civilizada, pacífica, ordeira. Não tem uma lata de lixo que foi derrubada ali. Imagina se fosse a turma do PT. Mas a imprensa não gostou, o sistema não gostou, o consórcio PT, STF, velha imprensa, os que realmente deram um golpe na democracia brasileira, não gostaram nada de ver ali a multidão se recusando a ficar em casa calada e aceitar esse golpe passivamente, ignorando que o poder emana do povo e que as ruas são da população, que tem a prerrogativa constitucional de se manifestar. Não vai ter intimidação capaz de manter o povo afastado das ruas. Essa foi a grande lição. E a repercussão continua porque Israel agradeceu, não só o chanceler Israel Katz, dizendo que nem Lula vai conseguir separar o povo brasileiro do povo judeu. O povo brasileiro mostrou que está ao lado do povo judeu. E o Doron, nosso herói da série Falda, também se manifestou agradecendo. Do outro lado, Samia Bonfim e uma entidade comunista de judeus, eles lamentaram a presença de bandeiras israelenses. Eles não querem que o povo, que a direita brasileira que seja, rebata a fala abjeta e nazista do Lula, que comparou ao Holocausto a legítima defesa de Israel contra os terroristas do Hamas. Olha, quem tem amigos assim não precisa de inimigos, né? No caso desses judeus comunistas em relação a Israel. Mas a repercussão continua em todas as esferas. E, óbvio, a grande estrela do dia foi o Silas Malafaia. Eu comentei isso aqui na segunda e a gente sabia que ia vir algum tipo de retaliação, né? O mais interessante sobre isso é que eles perderam o pudor. A Polícia Federal, segundo a imprensa, considera incluir Silas Malafaia em investigação sobre o golpe. É o culpado em retrospecto, sabe? Como ele disse algo hoje que incomodou, ele pode ser incluído na investigação de um golpe que aconteceu lá atrás. Percebem? É porque ele trouxe com muita clareza a cronologia dos fatos. São fatos reportados pela imprensa, como ele mesmo disse num vídeo que ele gravou chamando de canalha a imprensa brasileira, o jornalismo que eles fazem militante. E é verdade, ele resgatou fatos. Isso incomodou. E como retaliação, ele pode ser incluído na investigação da Gestapo, que virou a Polícia Federal, o PF, a polícia fascista, polícia política que temos no Brasil hoje. Por falar nisso, em instrumentalização de entidades de Estado para perseguir adversários, a mídia trata com a maior naturalidade também um ministro do PT na Veja, dizendo, por meio da Veja, que está cansado do Arthur Lira e das chantagens por emenda e tudo, e estão pensando agora em usar o STF contra ele. Eles falam abertamente que o STF é um puxadinho do sistema, que ali não estão ministros de corte constitucional, mas sim militantes do PT para fazer perseguição aos seus adversários. Isso é coisa de republiqueta comunista de terceiro mundo. E eles falam abertamente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A PF estuda incluir Silas Malafaia. Aí tem uma outra que diz, os ministros resolveram não reagir ao ataque de Malafaia por enquanto, mas pensam em usar a Receita Federal, a Polícia Federal ou o Ministério Público à frente. Isso sai na imprensa como se fosse coisa normal. Então vamos usar a Receita Federal para perseguir um crítico dos ministros atuais do Supremo porque está incomodando? Manda fiscais da Receita para cima dele. Isso é instrumentalização do Estado por um partido. Isso é republiqueta das bananas. Isso é tribalismo. Isso é a morte da democracia. E quem está matando a democracia? Os verdadeiros golpistas. Esses que Silas Malafaia denunciou. E o povo sabe quem são. O povo estava na rua no domingo. A imprensa não viu o povo. E o povo cada vez mais não quer saber dessa velha imprensa vendida.